Moraes censura mais um grande jornal, brutaliza Felipe Martins e eu vou contar pra você hoje qual que é a minha atitude mental diante de mais essa injustiça. Como que eu reajo diante de tanto abuso? Nesse nosso encontro com a justiça do dia de hoje, segundo encontro, que é na verdade mais um encontro com a injustiça, eu vou te contar e vou te mostrar algo que deveria parar o país, mas que hoje já se tornou normal, como se fosse apenas mais um dia comum, como se nada estivesse acontecendo. É uma nova decisão de Alexandre de Moraes que brutaliza, que desumaniza o Felipe Martins, alguém que está passando por um sofrimento que eu não consigo nem imaginar. E de quebra, o Moraes censurou mais um grande jornal do Brasil. Quantos jornais, gente, quantos veículos de imprensa vão ter que ser censurados por Alexandre de Moraes para alguém fazer alguma coisa? Quando que esse inferno vai acabar? Bora aqui então direto para a nova brutalidade de Moraes. E fica aqui comigo porque lá no final eu vou te contar um segredinho. Olha aí comigo a nova brutalidade. Ah, gente, além disso também no final eu vou te dizer as lições que eu tiro do Muay Thai que eu faço, do futebol do meu filho e que eu aplico para a vida e que influenciam o modo como eu encaro mais uma injustiça do Moraes que ele traz sobre nós e sobre o Brasil. Dá uma olhadinha aí, ó. Moraes proíbe Felipe Martins de dar entrevista ao Poder 360. Até Lula preso deu entrevista e agora Felipe Martins aí não pode? Gente, vocês conseguem lembrar aí de cabeça quantos jornais e veículos de imprensa que o Moraes já censurou até hoje? Daqui a pouco eu vou fazer esse exercício aqui com vocês e vou tentar lembrar de todos de cabeça aqui. Mas já vai me contando aí nos comentários todos aqueles que você lembra. Isso aqui, ó, é surreal. Eu sei, gente, que todo dia o Moraes está fazendo algo novo que é absurdo, ilegal, inconstitucional, abusivo e pode sempre parecer a mesma coisa, mas eu não consigo deixar que naturalizem isso. Ontem eu até cheguei a mostrar algumas obras de arte do surrealismo para tentar comparar as decisões do Moraes com algo concreto para a gente entender. Se não assistiu, assiste lá ontem à noite. Eu postei esse vídeo comparando o Moraes com as obras de arte surrealistas. Agora, eu não vou deixar que naturalizem isso aqui. Eu vou vir aqui falar, vou denunciar, vou me indignar sempre, todas as vezes. Quantas vezes ele fizer, não importa. E se você também não quer permitir que banalizem o mal, que banalizem a injustiça, vai deixando aí o seu like para voz a nossa indignação conjunta chegar mais longe. E olha aqui como até o Poder 360 ficou incrédulo com o que o Moraes fez. O ministro Alexandre de Moraes do STF proibiu Felipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, de dar entrevista ao Poder 360. Qual foi o fundamento? A fim de evitar risco de tumulto nesse momento processual. O magistrado não elabora, ou seja, ele não explica o que ele entende por ser um risco de tumulto. Como eu não creio quando eu vejo uma coisa dessas, eu decidi abrir a decisão. E abri a decisão que tá aí, tô compartilhando com vocês. E quando eu vi, mesmo vendo, eu não acreditava. Olha aí, gente, isso é inacreditável. Ele não dá uma justificativa jurídica, ele não fala nada plausível, é um nonsense. A decisão é só isso, é só esse parágrafo aqui a decisão, ó. É só esse parágrafo aí. Indefiro por risco de tumulto. É só nesse parágrafo a fundamentação da decisão. Antes disso aqui, se for olhar para cima da decisão, daqui para cima, ó, é basicamente o relatório. Ele está relatando o caso. E aí ele vem e decide em um parágrafo dizendo que existe um risco de tumulto. Eu também ele está citando ali o artigo 282 do Código de Processo Penal. Mas não tem nada a ver com entrevista. Esse aí é um artigo que fala sobre a prisão preventiva. Que, aliás, não deveria mais existir nem prisão preventiva, nem cautelares substitutivas de prisão para Felipe Martins, porque as provas contra ele desapareceram, esfarelaram, viraram pó. Mas aí ele vem e ele decide nessa partezinha amarela, e esse é todo o fundamento, dizendo que não cabe entrevista. E não cabe por quê? Porque é impertinente e inadequado, a fim de evitar o risco de tumulto nesse momento processual. Como assim? Risco de tumulto para quem, Alexandre de Moraes? Para o processo que não é, porque a entrevista não é entrar no processo. O processo é blindado, são as partes que falam, o juiz decide. Risco de tumulto para o Felipe não é, ele quer dar entrevista. Para o Poder 360 não é, ele pediu. Para quem que é o risco de tumulto? Entendi. O risco de tumulto é um risco de imagem para Alexandre de Moraes, porque a entrevista vai expor as suas ilegalidades e abusos. Agora eu entendi. É o mesmo risco de tumulto que fez eles calarem os críticos, censurarem contas e redes sociais e agora, recentemente, regulamentarem e censurarem as redes sociais no Brasil. Jornalistas, vocês ainda não entenderam, não, meus queridos? Censura não tem ombro.
A censura uma hora chega para todo mundo e tá chegando para vocês também. E aqui eu não tô nem falando especificamente aí do Poder 360, que até onde eu saiba, o Poder 360 nunca apoiou explicitamente a censura do Supremo. Eu tô aqui falando de maneira geral dos jornalistas que, por não gostarem do Bolsonaro ou do bolsonarismo, apoiaram todos os abusos, os absurdos do Supremo, apoiaram a censura quando era com os outros, achando que nunca chegaria neles. Mas agora está chegando. E um que apoiou os abusos e já foi censurado por Alexandre de Moraes 2 vezes foi a Folha de São Paulo. Quem lembra disso, hein? Olha aqui, ó. Moraes censura a entrevista da Folha com um ex-assessor de Bolsonaro. E quem lembra dessa outra aqui, ó, quando Moraes censurou uma reportagem da Folha sobre Arthur Lira? Aí, Moraes censura a reportagem sobre a acusação de agressão feita por ex-mulher de Arthur Lira. Bora lembrando aí das demais censuras do Moraes? Teve também aquela censura da Cruzoé, lembra? Daquela reportagem, o amigo do meu pai? Essa aí, ó, o amigo do meu pai. Lembram dessa? Teve também a censura à Oeste, por meio da desmonetização da revista Oeste. Você lembra dessa? Ordenada, mandando que os assessores usassem a criatividade, porque o Moraes queria desmonetizar e só queria achar algum fundamento para poder desmonetizar. Você lembra dessa? Isso aqui não deixa de ser uma forma de censura. E mais recentemente, quando o Moraes tentou censurar o Aldo Rebelo em plena audiência durante o julgamento da ação do golpe, hein? E isso sem falar nas centenas de contas, perfis das redes sociais de jornalistas, políticos, ativistas, cidadãos comuns que Moraes já censurou ao longo dos anos, além de ter censurado até mesmo plataformas inteiras, bani-las do Brasil, como o X e a Rumble. Antes de encerrar, deixa eu te contar agora o que eu prometi. Primeiro, um segredinho. O Moraes deu essa decisão que eu mostrei para vocês censurando o Felipe Martins mais uma vez, e agora também o Poder 360 sendo censurado, e ele deu essas decisões lá de Portugal, lá direto do Gilmar Palusa. E a decisão de ontem, no caso do IOF, que deu um verdadeiro golpe na democracia ao humilhar e subjugar o executivo e o judiciário, de uma vez só, hein? Lembra dessa aí de ontem? Eu fiz um vídeo ontem sobre isso. Você tem que ver esse vídeo, eu vou deixar para você na tela e na descrição no final. Essa decisão, outra, também foi tomada lá de Lisboa, direto do Gilmar Palusa. Gente, nem quando eles estão no exterior, curtindo ali os seus convescotes supremos, os nossos iluminados ministros nos dão um minuto de paz dos seus abusos. Mas eu fico imaginando como que essas decisões estão sendo gestadas lá no Gilmar Palusa, no meio dos encontros, dos sussurros com ministros do STF e com ministros do governo Lula. E para fechar, gente, essa aí foi mais uma porrada na gente. Mas a vida ela é feita de porradas. Hoje eu postei lá nos stories do Instagram um pouco do meu treino de Muay Thai do dia de hoje de manhã. Eu coloquei lá uma lição do Muay Thai pra vida. Dá uma olhadinha aí, vou jogando na história. Vou iniciar. E eu postei ali uma lição do Muay Thai pra vida. Na luta, como na vida, não se trata de apenas aprender a bater. A gente tem que aprender a apanhar, aprender a absorver o impacto e continuar ali firme. Um atleta que não aprende a apanhar, ele não vai ter sucesso. Não tem como avançar, não tem como ganhar nada. E é assim na vida também. E por isso que eu fiquei orgulhoso hoje, depois do Muay Thai, de ir pro futebol do meu filho. Aqui foi eu no Muay Thai ainda, mas eu fui pro futebol do meu filho e vi ele lá, assisti ele tomando umas 3 porradas em faltas que lascou até um dente. E aí ele se levantou e ele não se deixou intimidar, seguindo jogando e lutando pelo time, vibrando. Vamos, vamos time! E hoje a história teve um final feliz, porque o time dele ganhou. Confere lá depois lá no meu Insta e se lembre sempre, gente, não se trata apenas de saber bater, tem que saber apanhar, absorver impacto, levantar quando a gente cai, seguir em frente com determinação, perseverança, mesmo quando a gente não para de apanhar dos abusos, das ilegalidades e das censuras supremas. E como reagir então aos golpes e abusos? Absorvendo, aprendendo a apanhar, levantando de novo, perseverando, orando, lutando. Que Deus abençoe o seu final de semana e da sua família e não perca a oportunidade de amanhã ir à igreja e investir um tempo especial de relacionamento com Deus, orando por todos nós e pelo nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.